E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Zoidin, e nesse vídeo vamos falar sobre mitose e meiose. Bem, a equipe é formada por mim, Arthur Cláudio, Matheus Alexandre, Luiz e Cauã. E antes de realmente falarmos sobre mitose e meiose, antes vou fazer uma introduçãozinha aqui para esclarecer melhor sobre o assunto. Primeiramente, mitose e meiose são dois tipos de divisão celular. E inicialmente vamos falar sobre mitose e depois de meiose. Então antes vamos falar sobre duas coisas: células haploides e células diploides. Haploides são representadas pela letra N e elas são células que possuem metade do conjunto cromossômico da espécie, que no caso são as células reprodutivas. Já as diploides são representadas por dois Ns e essas células contêm todo o conjunto cromossômico da espécie. Nesse caso são as células somáticas. Então, o que é a mitose? Mitose é quando uma célula se divide para gerar outras duas idênticas. E a mitose contém 4 fases, que são a prófase, metáfase, anáfase e telófase. E antes dessas 4 fases, há uma preparação do DNA para essa divisão celular, que no caso ela é chamada de intérfase. Um macete para você não esquecer a ordem dessas fases é essa frase aqui, ó: prometo a Ana telefonar. Que no caso o pró vai ser pró de prófase, o met de metáfase, ana de anáfase e telo de telófase. Aí se você for seguindo direitinho a frase, você não vai esquecer a ordem das fases. E o que acontece na intérfase? Na intérfase acontece a duplicação do DNA ainda na forma de cromatina. E a partir daí vai ser possível que aconteça as fases da mitose. Agora eu vou passar a palavra para o Cauã, que ele vai falar sobre as 4 fases da mitose. Então, após a intérfase, ocorre a prófase. E durante a prófase, a membrana nuclear desaparece e os cromossomos se condensam, fazendo com que eles se tornem visíveis. Além disso, ocorre a formação do fuso mitótico entre os centríolos, visto que, após a sua duplicação na intérfase, eles migraram para os polos. Há também o desaparecimento do nucleolo, que tem o seu material espalhado pela célula. Vamos, calma. Bora. Beleza. Bom, depois da prófase, ocorre a fase que chamamos de metáfase. E durante a metáfase, é o período em que os cromossomos estão em sua maior condensação. E por isso, é o melhor período para se fazer testes de DNA e analisar genes. Além disso, é o período em que todos os cromossomos se alinham na placa equatorial ou metafísica e permanecem assim por um tempo considerável. Bom, apesar de ser uma fase simples, a gente sabe que ela é bem importante, já que a gente utiliza ela para fazer todos esses testes e tudo mais. Então, é responsável por grandes avanços até, né, nos dias de hoje. Então, o tio Cauã teve que trocar de óculos para poder seguir com a apresentação. E agora a gente vai falar da anáfase, a fase que ocorre depois da metáfase. Durante a anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs. E, bom, como isso ocorre? O fuso mitótico puxa as cromátides irmãs em direção aos polos e assim ocorre o rompimento do centrômetro, que antes mantinha essas cromátides irmãs juntas. Depois dessa separação, as cromátides irmãs passam a ser chamadas de cromossomos irmãos. E quando eles atingem os polos, bom, termina-se a anáfase e a mesma quantidade de informação cromossômica está para ambos os polos. Bom, por fim temos a telófase, a última fase da mitose. O que acontece basicamente na telófase? Basicamente o oposto do que acontece na prófase, ou seja, os cromossomos se descondensam, a carioteca reaparece, o nucleolo reaparece e, por fim, ocorre a divisão citoplasmática ou citocinese. E, assim, as células se dividem em duas, né? As células se dividem em duas, no estado, basicamente, de intérfase. Temos 2 células finais no estado de intérfase. E é isso. Agora o tio Cauã vai ter que se despedir e quem vai falar para vocês agora vai ser os tios Matheus e tios Luiz. Eles vão falar sobre meiose para vocês, hein? Tchau! Bom, agora eu e o Matheus iremos falar da meiose. O processo da meiose é dividido em 2 partes. Meiose 1, onde no final teremos 2 células com metade do conjunto cromossômico original, e meiose 2, onde ocorre a separação das cromátides irmãs.
Antes de começar a meiose 1, ocorre a intérfase, que não é bem uma fase, é uma preparação, onde ocorre a duplicação dos cromossomos. A meiose 1 se inicia com a prófase 1. Nela, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e o crossing over. Na metáfase 1, os cromossomos homólogos se dispõem na região mediana. Já na anáfase, os cromossomos homólogos separam-se e são puxados para os polos opostos da célula, sendo guiados pelas fibras do fuso. É importante deixar claro que na anáfase 1, os centrômeros não se separam e as cromátides irmãs permanecem unidas. Na telófase, ocorre a separação das células filhas, haploides. Já na meiose 2, as células filhas formadas pela meiose 1 sofrem um processo similar à da mitose, dividida em 4 fases, sendo a primeira a prófase 2. Na prófase 2, os cromossomos se condensam e formam fuso. Enquanto isso, os nucleolos e a membrana nuclear se fragmentam. A seguir, na metáfase 2, os cromossomos atingem seu maior grau de condensação. Eles se prendem às fibras do fuso pelos centrômeros e alinham-se no plano equatorial da célula. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são levadas para os polos e ocorre a separação dos centrômeros. Já na telófase 2, os cromossomos se desespiralizam, os nucleolos surgem novamente e a carioteca se reorganiza. Por fim, ocorre a citocinese 2 e a formação das células filhas. Bem, esse foi o nosso trabalho sobre mitose e meiose. Deixa o like aí e se inscreve no canal Zoidinho.